Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, um texto muito conhecido, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Amém? Nós leremos o verso 45. 1 Samuel capítulo 17, o verso 45. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim, irmãos: Davi, porém, disse ao Filisteus. Vamos juntos agora? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, a palavra de Deus, no capítulo 17 do livro do 1 Samuel, vai contar uma história que todos nós já conhecemos, já lemos, dedicamos essa história aos nossos filhos. Talvez seja uma das primeiras histórias que é ensinada no departamento infantil, a história de Davi e Golias, de Golias e Davi, uma história já conhecida por todos nós aqui. Porém, nessa tarde, início de noite, eu gostaria de compartilhar esta palavra à luz de um tema: a batalha da fé. Esse texto vai tratar, vai nos ensinar a respeito de um jovem chamado Davi, ainda muito inexperiente, e um guerreiro super experiente chamado Golias. Se pudéssemos trazer essa realidade de Davi e Golias numa temática de artes marciais, seria assim: a batalha de um faixa branca contra a batalha de um faixa preta, do último grau, que era Golias. Então, quando nós vamos tratar sobre esse assunto, nada é mais menos do que a batalha da fé. A batalha de alguém que tinha fé em Deus e de outro oponente que tinha fé em si mesmo. E esses dois duelaram, esses dois estiveram um de frente ao outro, e quem teve a fé posicionada em Deus venceu esta batalha que todos nós sabemos que foi Davi. Mas antes de nós entrarmos propriamente nessa batalha, todos os dias eu e você nós somos surpreendidos com as nossas batalhas, não é verdade? Todos os dias, quando nós acordamos, nós somos surpreendidos com as batalhas da nossa vida, especialmente quando nós somos afrontados com situações desagradáveis. Pense comigo, um pai de família que numa segunda-feira acorda e pergunta para si mesmo: o que é que eu vou dar de comida para a minha família? Pense comigo, alguém que é afrontado quando precisa trabalhar, precisa sustentar a sua casa, precisa manter a sua família de forma digna e não consegue, precisa abastecer o carro, diz: meu Deus, como é que eu vou abastecer o carro se eu não tenho nem dinheiro para pagar o carro, nem muito menos dinheiro para abastecê-lo? O que acontece quando alguém é afrontado quando chega o dia de uma crise matrimonial? O marido e a esposa, enfim, os dois chegam a resolução: o amor acabou e vamos cada um seguir o nosso caminho. Pense comigo nas mais diversas dificuldades que nós travamos no nosso dia. E as dificuldades, elas chegam a nos surpreender
elas chegam a nos dar um choque, elas chegam a nos desanimarmos com as situações que acontecem no nosso dia a dia. E se você por alguns minutos pudesse fechar seus olhos e lembrar do ano de 2015, você poderia lembrar-se de cada situação vivenciada, experimentada, sofrida de janeiro a dezembro. Quantos Golias chegaram a você? Quantos Golias afrontaram você? Quantos Golias te trouxeram espanto, te trouxeram medo, te trouxeram agonia, te paralisaram na tua caminhada com Deus, na tua caminhada pessoal, situações na sua vida pessoal, situações na sua vida familiar, situações na sua vida profissional, situações na sua vida econômica. Este ano foi o ano da crise, este ano foi o ano do desemprego, esse ano foi o ano da inflação, esse ano foi o ano de demissões em massas, esse ano foi um ano de corrupção generalizada na nossa nação, e esse foi um ano que nós enfrentamos muitos Golias. Eu enfrentei os meus, certamente você enfrentou os seus, e podíamos passar uma noite inteira debatendo quais, como e eles chegaram a nós. E os Golias, eles chegam para nos causar duas características. Eles causam espanto e eles causam medo. E o texto que nós vamos ler, ele trata a respeito desta batalha. A batalha que causa espanto e a batalha que causa medo. A história de Davi e de Golias é a história da incapacidade de uma nação experimentada em batalha, numa nação vencedora, que de uma hora para outra eles ficam inertes, parados, temendo um gigante que afrontaram durante 40 dias. Então, antes de nós entrarmos nessa história, a batalha da fé, em primeiro lugar, ela tem a capacidade de nos surpreender. Já parou para pensar que você, todo problema que ele chega à sua vida, ele chama a sua atenção, ele te surpreende, ele te paralisa, ele te tira a alegria, ele te traz desânimo, uma situação assim que você fica sem saber o que fazer. E a batalha da fé, ela tem essa capacidade de surpreender. No contexto histórico de Israel, Israel naqueles dias era governado pelo rei Saul. O rei Saul, que foi um homem diferente do seu tempo. Abra comigo aí em 1 Samuel capítulo 9. Vamos lá, um pouquinho. 1 Samuel capítulo 9. Por favor, podia desligar. Obrigado. 1 Samuel capítulo 9. Versículo 3. Vai dizer assim: vamos ler a partir do verso 1. 9, verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Bocarete, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo entre os filhos de Israel, que não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Nós vamos perceber que no capítulo 1, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, do capítulo 9 até o capítulo 15, vai contar a história da trajetória de Saul. Saul é a escolha pelo estereotipo. Davi é a escolha do coração. Deus, o povo de Israel vivia
um governo de magistratura dos juízes, e o último juiz foi Samuel. Os juízes tinham duas funções: eles eram líderes civis e eles eram líderes militares, iam para a peleja, iam para a batalha. E num dado momento a nação de Israel diz assim para Samuel, o último juiz: Samuel, nós queremos ser como as outras nações, dá-nos um rei. E eles escolheram a escolha pelo estereotipo, a escolha da aparência. O homem mais belo, o deus grego daqueles dias, chamava-se Saul. A Bíblia deixa isso tão claro que dos ombros para cima, Saul era aquele que se distinguia, se diferenciava pela sua beleza, pela sua força, pelaquilo que ele era no exterior. E durante todo o governo de Saul, Saul fez algumas escolhas que determinaram a sua derrocada, que determinaram a sua queda, quando ele era para cumprir uma ordem do Senhor, que era aniquilar completamente o povo amalequita, e ele conservou para si os bens do povo amalequita e o seu rei, algumas pessoas, e o Senhor, a partir daquele momento, rejeitou a Saul e decidiu se prover de um rei. E a história de Saul é a história do estereotipo. A história de Davi é a história do coração. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 16. Em 1 Samuel capítulo 16, o Senhor fala a Samuel. E o Senhor fala a Samuel o seguinte: eu me provi de um rei, levanta-te e unge-o, porque o meu espírito se apossará dele. E Samuel vai à casa de um homem chamado Jessé. Pense comigo, se a pessoa mais importante do reinado era o rei, a segunda pessoa mais importante daquele reinado era o juiz, era o sacerdote Samuel. E se você fosse receber a segunda pessoa mais importante do Brasil, certamente você se certificaria que todos os seus filhos estariam com você na sua casa, não é verdade? Não é? A gente arruma os filhos, arruma a casa, prepara tudo direitinho para que a gente possa celebrar aquela visita ilustre. E quando Samuel vai à casa de Jessé, Samuel vai cumprir um propósito espiritual de Deus. Havia ali a sucessão do próximo rei. E todos os filhos de Jessé passam na frente de Samuel. Passa Eliabe, passa Samar, e vai passando todos os filhos de Samuel. E Samuel fica inquieto, porque Samuel estava acostumado... Jessé estava acostumado com o estereotipo. Samuel estava acostumado com o estereotipo. E Samuel olha para Eliabe, olha para Samar, olha para os filhos de Jessé, e o Senhor diz assim: não atentes para a aparência. O homem vê o exterior, o Senhor, porém, o coração. Vamos ler juntos o verso 7? 16, 7 de 1 Samuel. Vamos lá? Não atentes, vamos lá? Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E em meio aos filhos de Jessé naquela casa, Samuel fica inquieto e pergunta ao Senhor qual seria o próximo rei. E Samuel diz assim a Jessé: Jessé, acaso todos os teus filhos estão aqui? Aí Jessé responde: tem um ali no campo, apacetando as ovelhas. Ele diz assim: traga-me a ele a mim, não assentaremos, não iremos fazer o sacrifício, não iremos comer esse belíssimo jantar, enquanto ele não chegar à mesa. E quando Davi chega à mesa, no verso 12 diz assim: ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor:
levanta-te e unge, pois é este. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amados irmãos, um rei, a escolha pelo estereotipo, a escolha porque as outras nações tinham, e Davi, a escolha de Deus, a escolha do coração. E quando nós vamos ver a batalha da fé, nós vamos perceber que o Senhor se provê de um rei numa zona rural, de alguém que estava apacentando ovelhas, de alguém que estava no campo, e este era inexperiente, jovem, mas este era o homem segundo o coração de Deus, aquele que o Senhor havia escolhido para governar a nação mais importante do planeta Terra. Isso é interessante porque Deus tira o rei do campo. Deus não tirou Davi do palácio. Deus não tirou Davi da universidade, do seminário. Deus tirou Davi de uma área inóspita. Deus tirou Davi do serviço braçal. Deus tirou Davi de uma região, de uma localidade, de um ofício aparentemente inapto para as funções que ele deveria desempenhar. Ou seja, Deus ali estava estabelecendo algo extraordinário, fora do senso comum, fora do entendimento inclusive da própria família de Davi, porque no campo, Deus escolhe um rei. Deus escolheu alguém do nada. Deus escolheu alguém que estava cumprindo uma obrigação familiar, cumprindo uma determinação do seu pai, ajudando o seu pai, cuidando dos negócios do seu pai. Aparentemente estava sendo colocado de lado, aparentemente estava sem prestígio, aparentemente estava sendo esquecido, enquanto os seus irmãos e sua família estavam celebrando ali a presença do ilustre Samuel. Davi encontrava-se no campo, e ainda que injustiçado, ainda que esquecido, ainda que colocado de lado, o Senhor estava providenciando uma história de redenção. O Senhor estava tirando alguém do nada, alguém esquecido, alguém deixado de lado, e construindo a história da fé, construindo a história de um indivíduo, trazendo alguém do nada para o estrelato numa fração de segundos. E diz o texto, amados irmãos, que a partir dali algo extraordinário acontece. O Espírito de Deus se apossa, o Espírito de Deus torna-se propriedade. Davi não era mais dele, Davi agora fazia parte de um patamar diferenciado das pessoas, aqueles que tinham o Espírito Santo e aqueles que não tinham o Espírito Santo. Davi passa agora a ter uma relação com Deus. No Antigo Testamento o Espírito Santo habitava em 3 categorias de pessoas: sacerdote, profeta e rei. E nas outras pessoas não habitava, as pessoas apenas ouviam o rei, o sacerdote e o profeta. E a partir dali, Davi passa a ser propriedade de Deus e começa a batalha de Davi. E é interessante, amados irmãos, que Davi volta ao campo, mesmo ungido, mesmo separado, mesmo consagrado. Davi volta às atividades do campo. E interessante, irmãos, que num dado momento Deus decide estabelecer esse tema, a batalha da fé. E o Senhor permite que os filisteus invadissem a nação de Israel e fizessem uma espécie de proposição: me dê seu melhor guerreiro, que irá duelar contra o meu melhor guerreiro. A nação que vencer será, a nação que perder será serva da nação que vencer. Se os filisteus vencerem, os israelitas serão nossos servos. Se Israel vencer, os filisteus serão os nossos servos. Algo que acontecia muito antigamente. Tem um filme chamado Troia que trata sobre esse assunto. Pois bem,
os filisteus invadem e os filisteus levanta-se Golias. E Golias era um guerreiro extremamente experiente, extremamente forte, extremamente habilidoso e alguém que naqueles dias era invicto. Ninguém havia derrotado Golias. Golias tinha espada, Golias tinha escudo, Golias tinha lanças, Golias tinha credibilidade, Golias tinha fama, Golias era o melhor guerreiro, Golias era o famoso, Golias era alguém indestrutível. E durante 40 dias, pense comigo, 40 dias, Golias se apresenta ao acampamento de Israel, blasfemando contra o Deus de Israel, blasfemando contra a nação de Israel e querendo deles apenas um guerreiro. E o texto vai falar no capítulo 17, eu quero que você abra comigo rapidinho. No capítulo 17, Golias, no verso 11, diz assim: ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, vamos juntos agora, essa parte final, espantaram-se e temeram muito. Então isso foi o produto, o resultado da presença de Golias numa nação que tinha o Espírito de Deus, numa nação que fazia parte do propósito de Deus, numa nação diferente. A nação se espantou e a nação ficou temerosa. Diz o texto que não foi apenas Saul, a Bíblia é bem clara, todo o Israel. A nação caiu, sucumbiu, pereceu, perdeu completamente a estribeira, a esperança, a fé, esqueceram-se do Mar Vermelho, esqueceram das pragas do Egito, esqueceram da possessão de Canaã, esqueceram das outras batalhas, eles ficaram espantados, eles temeram, eles determinaram ali o seu fim. E naquela oportunidade, a batalha da fé, como eu falei, ela nos surpreende. Por quê? Chega ali Davi. E Davi chega ali para fazer um agrado. Seu pai havia confeccionado pães e queijos para ele pudesse levar aos seus irmãos e levar aos militares, aos chefes. E quando Davi vê aquela cena de um filisteu blasfemando, Davi, ele simplesmente, em meio àquela situação surpreendente, existiam pessoas ali que estavam espantadas, mas existia ali alguém que era um íntimo de Deus. E quem era íntimo de Deus tem coragem para batalhar a batalha da fé. Da mesma forma que o gigante surpreende, o gigante ele causa espanto e temor, mas para alguns apenas, estes são íntimos de Deus e estes pelejam a batalha da fé. E o texto vai dizer que Davi, na batalha da fé, Davi, ele não apenas tem coragem para batalhar, mas ele não fica inconformado com a impossibilidade. Davi chega, vê toda uma nação desanimada, toda uma nação transtornada, toda uma nação temerosa, e Davi, ele diz o texto que é como se ele estivesse chegando na cidade, ele quisesse saber das últimas, e ele se depara com um gigante blasfemando contra o Deus de Israel, contra a nação de Israel, contra o rei de Israel, e Davi caminha, e quando ele caminha, ele começa a questionar as pessoas que estavam ao seu redor, ele começa a perguntar, e as pessoas começam a falar, e ele começa a ficar ali inconformado com a impossibilidade
inconformado com o desânimo, inconformado com o espanto, inconformado com o medo, e Davi ali se levanta numa postura de fé. E essa atitude de Davi, ela não ficou restrita a Davi. Seu irmão mais velho, Eliabe, quis paralisá-lo. Eliabe quis: quem é você? Da onde você vem? Há maldade no seu coração. E Davi permanece na mesma postura e direcionamento de uma pessoa inconformada com a impossibilidade. É interessante porque a batalha da fé, ela não apenas nos surpreende, ela não apenas traz consigo para alguns espanto e medo, e para outros que são os íntimos de Deus, coragem. Ela desafia os inconformados com as impossibilidades, mas a batalha da fé, acima de tudo, ela cria oportunidades para os esquecidos serem usados por Deus. Como alguém, pastor de ovelhas, que nunca tinha desembainhado uma espada, que nunca tinha pegado um arco de flecha, que nunca tinha pegado um escudo, que nunca tinha vivenciado a experiência de batalhar contra um exército, nem muito menos treinado, esquecido pelo pai, transforma-se num herói nacional. Diz o texto que, em meio àquela situação, soldados experientes no campo de batalha caem e permitem que Davi lute esta batalha. E o texto bíblico é incrível, porque diz que Saul quis colocar a sua melhor armadura em Davi. Isso não foi possível, porque Davi não conseguia nem andar, porque Davi talvez fosse franzino, talvez fosse muito pequeno, não cabia na estrutura física de Saul. E Davi, nos nossos dias, ele pegou uma baleadeira, pegou algumas pedras pontiagudas e foi para a batalha. E o gigante, ele disse apenas isso: tu vens contra mim com lança, tu vens contra mim com espada, tu vens contra mim com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor. Eu vou representar Deus, eu vou ser o representante de Deus nessa batalha e vou te vencer. E diz o texto que aquele jovem pastor, com apenas uma pedra, ele conseguiu destruir o gigante mais experiente dos filisteus. Com apenas uma pedra, ele conseguiu aniquilar o espanto, o temor de uma nação. E Davi ali se transformou num herói nacional e o primeiro ato do futuro rei de Israel. A batalha da fé nos surpreende, a batalha da fé traz consigo espanto para muitos e coragem para os íntimos de Deus. A batalha da fé desafia os inconformados com as impossibilidades. A batalha da fé cria oportunidades para os esquecidos serem usados por Deus. E a batalha da fé, acima de tudo, é a demonstração na nossa própria carne do poder de Deus em nós e através de nós. Davi decapitou a cabeça do gigante. Davi trouxe a honra ao povo do Senhor, porque simplesmente decidiu batalhar a guerra de Deus. Quero encerrar esse sermão com uma frase de John Piper. John Piper diz o seguinte: enquanto eu não entender que eu estou numa guerra, que eu estou numa batalha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, eu nunca compreenderei
o poder da oração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, porque a cruz do Calvário é o maior símbolo e expressão da batalha do Filho de Deus em salvar o seu povo escolhido. Jesus Cristo travou a batalha, Jesus Cristo venceu a batalha, Jesus Cristo triunfou, e hoje nós somos frutos da conquista do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus venceu, e nós em Jesus somos mais que vencedores. Se não vencermos esses gigantes, certamente gozaremos as benécias, as realidades que estão reservadas para aqueles que creem e aqueles que herdarão a vida eterna. Hoje é dia de renovarmos a nossa esperança, é dia de voltarmos a acreditar que em Cristo Jesus, eu e você somos mais que vencedores. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Evangelho do Senhor Jesus é a nossa grande conquista, porque estávamos mortos e o Senhor nos deu vida, e o Senhor nos deu a oportunidade de, como filhos teus, enxergarmos as realidades espirituais e discernirmos o passo, o momento e a hora da nossa vida. Ainda que desanimados, ainda que tristes, ainda que preocupados, somos humanos, temos as nossas fragilidades, mas a convicção do nosso coração permanece a mesma. E se porventura o nosso coração nesta hora esteja abatido, nós pedimos que o Senhor renove a esperança do nosso coração, a esperança do Deus poderoso, que o dia de amanhã, na segunda-feira, nós possamos vencer as batalhas que surgirem no nosso caminho, que cada dia, Golias a Golias, gigante a gigante, eles caiam diante daqueles que são servos do Deus Altíssimo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.